atualização do vídeo PS lhe será dado. Mas antes, vamos começar direito isso aqui? Tô aqui! Agora sim, o foco está no meu rosto, mesmo que eu estou aqui ou aqui. E mesmo que eu estiver andando, o foco vai estar no meu rosto. Isso porque essa câmera me dá o recurso. Ou seja, aquela câmera antiga que eu tinha, ela não tinha esse recurso. E como você pode ver, também eu tô com esse carinha aqui. Ou melhor dizendo, essa carinha, porque é rosinha. Olha aí, esse daqui é o meu microfone e ele é sem fio. Mas, como você lembra, o meu microfone era com fio. E eu tô aqui para atualizar aquele vídeo PS lhe será dado. Lembra que a gente fez aquela questão do pedido? Você lembra do meu pedido? E esse pedido você vai repetir ele todas as vezes que você acordar. Estou tão feliz e grato agora que tenho 17 mil reais. Esse é o meu pedido. Como você viu, meu pedido foi de uma média de 17 mil reais para que eu pudesse comprar os equipamentos. E esses aqui são os equipamentos. Então agora eu posso estar longe ou perto, ou melhor dizendo, perto ou longe, e ainda assim o foco está aqui no meu rosto. Beleza, aquele foi o meu pedido. Porém, teve ali umas coisinhas que eu coloquei e que o processo mostra que você não precisa colocar. Mas isso eu deixei claro no vídeo. Que foi o quê? Primeiro que eu fiz o pedido, mas depois eu dei um tempo. Mas aí eu falei, lembra? Esse tempo aqui é só uma ideia para que você não se perca. Mas o tempo não é com você. E o como também não é com você. Mas aquilo dali foi uma questão que a gente colocou, não como uma expectativa cega, mas para ver como é que ia se comportar. E aí eu pedi em 30 dias que eu conseguisse aquilo e que eu pudesse vender para mais ou menos ali uma média de 80 pessoas para que eu conseguisse ter os recursos financeiros para então comprar todos os equipamentos. 30 dias depois, não aconteceu absolutamente quase nada e eu dei o retorno aqui. E fiquei de dar um retorno mensalmente. Depois eu falei, acho que mensalmente vai ficar chato. Aí é que tá. No processo você pode se perder. E eu me perdi no processo. Como assim? Vou te explicar. No processo, eu falei, caramba, não, surgiu uma oportunidade de eu já ter os equipamentos antes. Depois desses 30 dias, surgiu uma oportunidade de eu ter esses equipamentos. E eu falei, não pode ser, não pode acontecer assim dessa forma, porque querendo ou não, eu tenho que ter isso daqui, mas com as vendas do meu curso, né? E aí vinha aquele pensamento, caramba, mas já passou os prazos dos 30 dias, e agora? Né? Ou seja, eu mesmo estava caindo numa pegadinha que eu coloquei, que eu falei que não é para colocar. Porque se você colocar, você tem uma expectativa. E aquela expectativa lá, ela é uma expectativa fora, vamos dizer assim, daquilo que pode acontecer, que pode ser que não aconteça nada. Então, quando você cria uma expectativa, você não pode criar com aquela força do tipo, só tem que ser assim, se não for assim eu não aceito. E aí, quando eu vi, eu estava caindo numa pegadinha, mês após mês, e caindo numa pegadinha. Eu já tinha conseguido, né? Tinha conseguido, mas não tinha aceitado. Chegou na minha mão, mas eu não aceitei. Então tem essa questão. Às vezes, nós fazemos um pedido e o pedido chega exatamente daquela maneira que nós pedimos e depois que ela chega, a gente não aceita. Né? Não a gente no geral, mas algumas pessoas que têm dificuldade porque são pessoas mais rígidas. Quando você faz um pedido, o como e o quando não é com você. O como e o quando são circunstâncias que vão acontecendo. Pode ir totalmente fora daquele planejamento, porque a ideia é que você não planeje. Então, por exemplo, eu estava esperando vender o meu curso, mas eu ainda joguei várias ideias do tipo assim, pode ser que só uma pessoa compre o curso, pode ser que só uma pessoa se ofereça para dar o valor inteiro, pode ser que eu venda para 5 pessoas ou para 80 pessoas e tal. E ali eu fiquei preso naquele número para chegar naqueles 17 mil reais. Final das contas, para que você possa entender. Com coisa de uns 2 meses depois, veio uma oportunidade de eu conseguir já ter um computador para me editar melhor. E aí eu segurei, falei, não, esse daqui agora não, calma lá. E aí passou mais 2 meses e eu falei, tá bom, computador ok. Então já uma parte daquele pedido todo já veio. E depois veio outras oportunidades para que eu pudesse ter o microfone e depois lá na frente o celular.
E ali eu fiquei segurando, falei, não, mas calma que já, eu ainda não terminei o meu curso, ou seja, nem era para eu terminar mesmo, porque a ideia era que eu fizesse o curso antes dele terminar e já começasse a vender para eu conseguir trabalhar uma coisa dentro de mim. E ali eu comecei a falar assim, eu acho que é isso então, eu acho que é isso, mas não sei, vou esperar um pouquinho mais. Final das contas, para você ter uma ideia, quantas pessoas compraram o meu curso? Uma média de 5 pessoas compraram o curso. E só, mais nada. Ou seja, esse algo veio de outro lugar. E é assim mesmo. Às vezes você está no processo que você pediu algo, mas você se planejou. Eu quero uma casa em tal lugar. E essa casa ela aparece para você, mas não aparece do jeito como você achou que seria. 100% quitada, nada disso. Às vezes apareceu só para você ir. E aí, quando apareceu várias oportunidades, eu falei, eu tenho que abraçar essa oportunidade. Mas antes, eu acredito que eu vou ter que assistir o meu vídeo de novo do Peça Lhe Será Dado. Quando eu assisti o meu vídeo, eu mesmo tinha falado no vídeo maiorzão, né? Não fique preso no como, nem no quando. Não ficar preso, porque às vezes vai aparecer, e aqui eu tô colocando, e eu falei isso aí no vídeo, né? Aqui eu tô colocando como uma ideia do tipo assim, eu acredito que ele possa vir por uma possibilidade, né? Ele possa vir porque as pessoas vão comprar o meu curso. E ele veio sem que as pessoas precisassem comprar o meu curso. Olha só. E ali eu falei, não, mas eu fiquei resistente, eu fiquei segurando aquela ideia todinha. Aí eu falei, caramba, maio de 2024. Quando chegou em maio de 2025, eu terminei o meu curso. E de novo, terminei de editar, deixar ele todo completo e falei, não, eu vou fazer isso, eu não quero nem saber, eu vou fazer. Acho que lá para junho ou julho eu dei a cartada final, mas eu já tinha terminado. Veio de novo a oportunidade, olha, agora tá aí. Aí, na hora, acendeu uma ideia aqui dentro da minha mente. Falei, caramba, veio de novo essa oportunidade, porque agora eu me permito receber, já que eu terminei o vídeo, mesmo que eu não tenha vendido para essa quantidade, umas 80 pessoas. E ali eu falei, caramba, eu mesmo caí na pegadinha do processo. Por quê? Porque é o meu processo, lembra? Cada um vai ter um processo, e nessa jornada a gente bate cabeça no processo, porque a gente tenta fazer força para alguma coisa que a gente acredita que tem que ficar fazendo força. Não precisava fazer força nenhuma. Eu teria esses mesmos equipamentos aqui com questão de 3 meses, no máximo eu teria todos os equipamentos, mas não da forma como eu gostaria, porque eu queria mostrar para vocês como que acontece, sendo que eu poderia ter mostrado para vocês como acontece sem precisar ficar dependendo de fazer o vídeo. O meu curso, eu poderia ter dado andamento no curso, que é o normal, né? Tinha que dar mesmo, porque esse curso ele é fantástico para mim. Tinha que dar andamento, mas não tinha que ter uma dependência de vender para 80 pessoas, uma média, né? Se fosse todo mundo com aquele valor que era, que agora já não é mais. E ali eu fiquei imaginando, eu falei, caramba, eu tenho que fazer um vídeo depois falando disso, mas eu tenho que amadurecer umas ideias antes. E aí nada melhor do que fechar o ano com essa ótima notícia. Eu poderia aceitar em 3 meses. Então, observa, você que fez o pedido, e eu falei, faz um pedido financeiro com o pedido, o que o financeiro consegue comprar com aquilo. Então, o pedido financeiro foi 17 mil. Mas era para quê? Para ter uma câmera que pudesse me auxiliar, um microfone e um computador, para que eu pudesse ter essa dinâmica de gravar sozinho, que é essa dinâmica que eu tenho agora, que eu não preciso passar a voz desse microfone, ele não tem um fio, então eu não vou precisar descarregar ele no computador para ele poder editar e tal. Posso editar ele no celular, posso editar ele no computador e ele já vai estar junto, sabe? E ali ficou essa questão toda. Então talvez você também já tenha conseguido alguma coisa, mas aí é que tá. Talvez você só não aceite. E ali eu fiquei não aceitando. Nossa, Felipe, mas como você pode ter alguma coisa e não aceitar aquela alguma coisa? Por causa dos paradigmas que eu tenho, por conta de umas situações do meu processo, da minha pessoa, que é lógico, eu já quebrei esse paradigma, porque no final das contas eu falei, é verdade, se chegou até mim, é porque eu devo aceitar. Mas eu fui muito resistente, porque eu queria mostrar para vocês que ele ia vir daquele determinado, só se fosse daquele momento. E aí, mais uma vez, o universo me ensinou aquela questão do tipo assim, observa as coisas, você não vai ter desse jeito.
mesmo que você quiser forçar. E eu comecei a forçar, trabalhar cada vez mais para poder forçar e chamar o pessoal e falar do meu curso e tal e tal. E eu falei, não, mas eu não posso colocar um dinheiro, eu não posso fazer um anúncio, eu não posso pagar anúncio para falar do meu curso para depois aí trazer. Não, eu quero trazer o pessoal do meu programa, do meu canal. E aí foi que eu observei e falei, caramba, mas por quê que tem que só ser o pessoal que me segue, só o pessoal do meu canal? Não, pode ser qualquer pessoa, quem esteja precisando. Porque às vezes uma pessoa que está aqui no meu canal, ela está no meu canal, mas ela não está buscando nada disso do que eu estou falando. Ela entrou por uma outra questão, né? E aí talvez não seja esse o negócio. Se você fez o pedido ou não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar nos cards aqui de um dos lados. Dá uma olhadinha ali que você vai entender. O peça lhe será dado não é uma coisa minha. É uma coisa que eu peguei de uma bandeira de alguém que veio pegando essa bandeira, morreu, mas cravou aqui nessa terra e caminhou a caminhada dele. A outra pessoa pegou essa bandeira, começou a falar sobre isso e morreu também e passou para o próximo. Então eu só peguei também essa bandeira e estou carregando e falando dessa bandeira aí. O peça lhe será dado é uma ideia para que você peça alguma coisa, para que lhe seja dado, mas a forma como vai ser dado para você e o tempo não é com você. O como e o quando não é com você, mas que você possa ter humildade de aceitar. Eu não tive essa humildade, eu não olhei, o que eu falei, não pode ser assim. Caramba, mas é incrível, as pessoas foram magnetizadas para mim como se fosse assim, querendo me dar e eu não querendo aceitar. Mas caramba, elas fazem parte. Eu falei, não, mas caramba, vai ser ruim para aquela pessoa, né? Mas por que vai ser ruim? Aquela pessoa, ela quer te dar, sabe? Aquela pessoa tá te trazendo isso. Por que vai ser ruim? Não, porque eu queria que fosse daquele jeito. Então, o como não é comigo. O quando não é comigo. E aí é que tá. Às vezes você tem essa resistência. Você pediu alguma coisa, aquela alguma coisa apareceu, mas não é do jeito que você gostaria. Então, como que você quer que o universo te surpreenda? Se você não está aberto a aceitar, se você não está aberto a mudar, se você não está aberto a colaborar com ele. É como se eu tivesse contra o meu próprio pedido. Caramba, tá aqui, ó, toma. E a pessoa não viu. Nada aconteceu para que fosse uma coisa do tipo assim, viu seu vídeo lá, olha aqui. Não. São pessoas totalmente aleatórias que não tem nada a ver. Quando vê, ó, o microfone, o computador, uma facilitação de coisas, sabe? Muito louca. E ali, depois de um tempo, quando eu quebrei a minha rigidez, e eu espero ter quebrado e ter aprendido essa lição, porque eu demorei mais de um ano para eu poder aceitar, ou seja, eu pedi um negócio em 30 dias, né? Coisa que eu não precisava colocar esse tempo, mas para poder mostrar, e quando vê, em 3 meses, muito provavelmente eu já teria tudo. Porém, eu ia ficar encucado com uma questão porque eu não terminei o curso, mas eu poderia terminar com maior tranquilidade, igual fiz. E eu terminei ali em maio, junho ou julho, e aí por uma questão de rigidez eu não recebi antes. Então, peça-lhe será dado. Abra mão de você se surpreender com você, com as pessoas. E quando eu falo o universo é feito por pessoas. Então, com o seu grupo de amigos, o seu grupo da igreja, da religião, ou dos estudos espirituais, ou da escola, da faculdade, do trabalho, não importa. Abra a possibilidade de você se surpreender. Quando isso acontecer, ao invés de você rejeitar, abra a mão para acolher, tá bom? Abra a mão para acolher. Você não está abusando da pessoa. E talvez essa seja a sua imaginação, porque essa daí já foi a minha, já foi minha forma de pensamento. E quando eu abri, falei, caramba, não tô acreditando que eu vou aceitar o negócio. E só aceitar, sabe? E é ridículo e fácil de falar. Mas na hora de fazer, nossa, é complicado, porque esse daí é uma coisa rígida, é uma coisa que eu fiquei muito apegado. Quando a gente vai desfazer algumas coisas que a gente já fez, ele é complicado. Mas aquele que souber que desaprender e reaprender de uma forma nova, esse daí vai conseguir muitas coisas boas na vida. É assim mesmo. Isso daí eu li um tempo atrás, não tinha entendido, e quando chegou na prática, eu fiquei resistente para reaprender, para desaprender e falar, não, mas eu não aprendi assim, eu não deveria aceitar. E ali eu fiquei naquele remoendo aquilo, remoendo. Quando eu aceitei, foi a coisa tão mais tranquila, eu parei de fazer força,
parei de fazer essa força, sabe? E foi uma coisa super tranquila. Então, essa daqui é a resolução do PSL será dado. Na resolução aqui, resumindo, tá? Eu fiz o método Programe a Sua Vida, que é um método de programação mental, que eu sempre faço assim, porque é um fone, você pode colocar um fone de ouvido, você vai ouvir essas programações várias vezes, né, uma vez por dia e tal, ou mais até, vai depender do quanto que você quer se programar. As programações já estão prontas, já estão todas lá, e esse daí é o método que não foi feito por mim, mas que eu peguei todas as ideias, reformulei, coloquei, e aí você vai poder ter acesso a isso participando desse método. Basta comprar esse programa que está na Hotmart, o link vai estar aqui abaixo. E aí você vai poder ter os benefícios do método Programe a Sua Vida. Resumindo aqui para você, eu contabilizei, fiz todo um planejamento que ao fazer o método Programe Sua Vida, 80 pessoas adquirindo, daria 17 mil reais. E hoje, Felipe, quantas pessoas adquiriram desde aquele tempo? Não hoje, mas desde aquele tempo até hoje, quantas pessoas adquiriram esse método Programe Sua Vida? 5 pessoas adquiriram. E ainda assim, eu tive aquilo que eu pedi, que é o peça ele será dado. Ainda assim. Então, mas como que essas coisas acontecem? O como e o quando não é com você e não é comigo. Apenas a ideia é conosco. A gente ter o nosso que a gente quer. É o que a gente quer. E as coisas vão aparecendo. E quando aparecer, vê se consegue andar conforme aquilo. Porque aí, quando aparece e quando vem um impulso positivo de você agir, se você agir, as coisas vão acontecer. Sem trava, sem você se segurar. E as coisas vão acontecendo. Tintim por tintim. Simples assim. Tá bom? Aconteceu comigo, aconteceu com várias outras pessoas e aconteceu comigo várias vezes e teve várias vezes que eu perdi a oportunidade. Por quê? Por causa da minha rigidez. Eu não consegui desaprender para reaprender de outra maneira. Para que ficar fazendo essa força? Tranquilo, solto, leve, livre. Então estou te dando aqui, atualizando o que aconteceu para poder quem sabe, né? Te abrir os olhos para que você possa andar essa vida com mais leveza, para que você possa aceitar, para que você possa se inspirar, não em mim, mas na minha vivência, para que você possa se inspirar e poder andar também com leveza, tá bom? Então é isso. Não é inscrito aqui no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu comentário e vai conhecer o meu método Programe Sua Vida. O link vai estar aqui abaixo. Vai conhecer o meu método Programe Sua Vida, do qual você vai precisar apenas escutar. As programações já estão prontas, você vai ver para cada situação. Se você está numa situação de acreditar que você precisa de uma alma gêmea, uma pessoa ideal ali para você, uma pessoa parceiro com você, tem uma programação para isso. Se você está com uma ideia de que você acredita que existe um dia e um momento exato, uma idade exata que você vai morrer, para você desprogramar dessa maldição ou de alguma coisa que alguém falou, fulano, você vai morrer com 18 anos. Aí tá perto de você completar 18 anos, você fala, ai meu Deus do céu, e agora, e agora, e agora? E aí você desprogramar isso daí, ou então desprogramar aquilo que alguém te programou que foi negativo, sabe? Se você está com um problema de saúde, ou se você está com aquele probleminha achando que alguém jogou uma macumba e que alguém consegue controlar a sua vida, também tem programações para você desconectar do negativo e se conectar com coisas positivas, tá bom? Fora afirmações, orações positivas, coisas positivas. É o que tem no meu método Programe Sua Vida, não importa a sua religião, você vai poder utilizar e isso vai fortalecer a tua mente, beleza? Então eu espero você lá, basta você clicar aqui no link que vai estar aqui abaixo e até o próximo vídeo, valeu!